Seja bem-vindo ao canal Luz Divina. Respire fundo, acalme o coração e permita que esta mensagem ilumine o seu caminho. Quando Deus chama pelo nome. Existem momentos em nossa vida em que alguma coisa parece querer chamar nossa atenção. Uma inquietação que não sabemos explicar, uma vontade de mudar, uma necessidade de recomeçar, uma sensação de que não podemos continuar vivendo exatamente da mesma maneira. Às vezes, tentamos ignorar, ocupamos a cabeça com outras coisas, preenchemos o tempo com compromissos, preocupações, redes sociais, trabalho e tantas outras distrações. Mas existem perguntas que continuam dentro de nós, mesmo quando fazemos de tudo para não ouvi-las. Será que estou seguindo o caminho certo? Será que existe algo diferente que deveria estar fazendo? Por que sinto que minha vida precisa mudar? Talvez você já tenha experimentado algo parecido. E não estou falando necessariamente de ouvir uma voz. Estou falando daquele momento em que o coração percebe que alguma coisa precisa ser observada com mais atenção. A Bíblia conta uma história muito bonita sobre um menino que precisou aprender a reconhecer uma voz. Seu nome era Samuel. Samuel ainda era jovem e servia no templo sob os cuidados do sacerdote Eli. Ele estava cumprindo sua rotina. Provavelmente aquela era apenas mais uma noite. Nada indicava que algo extraordinário aconteceria, mas durante a noite, Samuel ouviu alguém chamá-lo. Samuel! Ele imediatamente se levantou, pensou que Eli estivesse chamando. Foi até o sacerdote e perguntou o que ele queria. Ele respondeu que não havia chamado o menino e mandou que ele voltasse a dormir. Samuel voltou para seu lugar, mas novamente ouviu seu nome. Mais uma vez, foi até Eli e novamente ouviu que não havia sido chamado. Isso aconteceu outra vez, até que Eli percebeu que havia algo diferente acontecendo. Então, orientou Samuel a responder: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." Samuel voltou, e quando ouviu novamente seu nome, estava preparado para escutar. Existe uma beleza enorme nessa história, porque Samuel não sabia imediatamente quem estava chamando. Ele precisou aprender a reconhecer a voz. E talvez esse seja um dos maiores desafios da nossa vida, aprender a distinguir as vozes que merecem nossa atenção. Porque existem muitas vozes ao nosso redor. Algumas dizem que não somos capazes, outras dizem que precisamos ser iguais a todo mundo. Algumas nos lembram constantemente dos nossos erros. Outras nos convencem de que nossa felicidade depende de coisas que, no fundo, não conseguem preencher nosso coração. E em meio a tantas vozes, podemos acabar perdendo a capacidade de ouvir aquilo que realmente importa. Vivemos em uma época de excesso de informação. Acordamos e já encontramos mensagens, notícias, opiniões, vídeos, comentários, propagandas, pessoas mostrando suas conquistas, pessoas mostrando uma vida aparentemente perfeita. E quando percebemos, passamos o dia inteiro recebendo informações sem sequer reservar alguns minutos para ouvir nossos próprios pensamentos. Talvez por isso existam momentos em que precisamos diminuir o barulho ao nosso redor para conseguir perceber aquilo que está acontecendo dentro de nós. Samuel estava em um lugar onde podia aprender a ouvir. Ele não estava correndo, não estava procurando distrações, estava disponível. E essa palavra merece nossa atenção: disponibilidade. Muitas vezes pedimos uma direção a Deus, mas não estamos disponíveis para recebê-la. Pedimos respostas, mas já decidimos o que queremos ouvir. Pedimos mudança, mas não queremos abandonar velhos hábitos. Pedimos um novo caminho, mas temos medo de deixar o caminho conhecido. Samuel nos ensina que ouvir também exige disposição para aceitar aquilo que pode ser diferente daquilo que imaginávamos. Talvez Deus não esteja chamando você para fazer algo grandioso aos olhos das pessoas. Talvez o chamado seja muito mais simples: perdoar alguém, reconhecer um erro, recomeçar um projeto, abandonar um hábito que está fazendo mal, procurar ajuda, voltar
acreditar em si mesmo, tratar melhor alguém que vive ao seu lado, dedicar mais tempo à família, ou simplesmente parar por alguns minutos e olhar para dentro de si. Grandes transformações nem sempre começam com acontecimentos extraordinários, às vezes começam com uma pequena decisão que ninguém mais percebe. Samuel não sabia naquele momento tudo o que sua vida se tornaria. Ele não sabia que se tornaria uma figura importante na história de Israel. Não sabia quais pessoas encontraria. Não sabia quais decisões precisaria tomar. Não conhecia os desafios que ainda enfrentaria. Ele conhecia apenas aquele momento. E naquele momento precisava ouvir. Isso também vale para nós. Talvez você esteja preocupado demais, tentando descobrir como serão os próximos 5 ou 10 anos. Talvez esteja querendo respostas para perguntas que ainda nem precisam ser respondidas. E enquanto tenta enxergar o futuro inteiro, pode estar deixando de perceber o próximo passo. Você não precisa conhecer toda a estrada para começar a caminhar. Pense em uma pessoa que está diante de uma estrada durante a noite. Ela não consegue enxergar quilômetros à frente, mas os faróis do carro iluminam alguns metros. E isso é suficiente para continuar. Ele não precisa enxergar todo o caminho. Precisa apenas enxergar o próximo trecho. Talvez sua vida também esteja assim neste momento. Você gostaria de saber exatamente o que acontecerá daqui a um ano, mas talvez a direção que precisa receber seja apenas para o próximo passo. Qual é a conversa que você precisa ter? Qual é a decisão que está adiando? Qual é o hábito que precisa abandonar? Qual é o sonho que você deixou para trás? Qual é a pessoa que você precisa procurar? Qual é a ferida que precisa começar a tratar? Talvez a resposta não venha como uma grande revelação. Talvez ela apareça pouco a pouco, enquanto você caminha. Existe outra coisa importante na história de Samuel. Ele não aprendeu sozinho. Eli estava ali. Foi Eli quem percebeu o que Samuel ainda não conseguia compreender. Isso nos lembra que também precisamos de pessoas sábias ao nosso redor. Nem sempre conseguimos interpretar sozinhos aquilo que estamos vivendo. Às vezes precisamos conversar, precisamos ouvir alguém mais experiente, precisamos aceitar um conselho, precisamos reconhecer que não temos todas as respostas. E isso não é fraqueza, é maturidade. Uma pessoa verdadeiramente sábia não é aquela que acredita saber tudo, é aquela que permanece disposta a aprender. Samuel estava aprendendo, e talvez você também esteja. Não tenha vergonha de estar em uma fase de aprendizado. Não tenha vergonha de ainda não saber qual será o próximo capítulo. Não tenha vergonha de recomeçar. A vida não é uma prova em que precisamos ter todas as respostas imediatamente. É uma caminhada em que aprendemos enquanto avançamos. Talvez você tenha cometido erros. Talvez tenha tomado decisões das quais se arrepende. Talvez tenha escolhido caminhos que não deram certo. Mas isso não significa que você perdeu a possibilidade de construir algo novo. O passado pode explicar algumas coisas sobre você, mas não precisa determinar tudo aquilo que você será daqui para frente. Samuel ouviu o seu nome, e isso também possui um significado muito especial. Ele não era apenas mais um. Ele tinha uma identidade, tinha uma história, tinha um propósito. E você também não é apenas mais uma pessoa perdida no meio de bilhões de outras. Sua vida possui valor, sua existência possui significado. Talvez você tenha passado tanto tempo ouvindo as expectativas dos outros que esqueceu de perguntar o que realmente deseja construir. Talvez tenha se acostumado tanto a agradar que deixou de perceber suas próprias necessidades. Talvez tenha ouvido tantas críticas que começou a acreditar que elas definiam quem você é. Mas não permita que as vozes erradas tenham mais autoridade sobre sua vida do que a verdade. Você não precisa viver tentando provar seu valor para todo mundo. Não precisa ser perfeito. Não precisa ter uma vida igual a de ninguém. Não precisa seguir a mesma velocidade dos outros. Sua caminhada é sua. Seu tempo é seu. E aquilo que Deus está construindo em você pode não acontecer no mesmo ritmo
que acontece na vida de outra pessoa. Por isso, talvez hoje você precise fazer algo muito simples. Pare por alguns minutos, desligue o celular, afaste-se do barulho, respire e faça uma pergunta sincera. Senhor, o que eu preciso aprender neste momento? Talvez você não receba uma resposta imediatamente. Tudo bem, continue disponível, continue buscando, continue vivendo com atenção, porque algumas respostas chegam enquanto caminhamos. E quando uma direção começar a ficar clara, tenha coragem de dar o próximo passo. Samuel poderia ter ignorado aquela voz. Poderia ter pensado que era apenas uma coisa sem importância, mas ele aprendeu a ouvir, e aquela disposição mudou sua história. Talvez algo parecido esteja acontecendo com você. Talvez exista uma mudança que você sabe que precisa fazer. Talvez exista um sonho que insiste em voltar. Talvez exista uma atitude que sua consciência vem cobrando. Talvez exista uma porta que você precisa fechar. Ou talvez exista uma porta que precisa encontrar coragem para abrir. Não tenha medo de ouvir, mas também não tenha pressa. Aprenda a discernir, a refletir e a buscar sabedoria antes de tomar decisões importantes. Deus não precisa gritar para ser ouvido. Às vezes, a direção aparece na tranquilidade depois de uma oração, na sabedoria de uma conversa, na consciência de que determinado caminho já não faz sentido, na percepção de que alguma coisa dentro de nós precisa mudar. Por isso, não procure apenas grandes sinais, aprenda também a perceber as pequenas direções. A história de Samuel começou com uma noite comum, e isso também é uma lembrança para nós. Não despreze os dias comuns, não despreze os pequenos momentos, não despreze aquilo que parece simples demais. Às vezes, o capítulo mais importante da nossa vida começa justamente em um dia que parecia ser igual a todos os outros. Samuel não sabia que aquela noite seria lembrada. Ele simplesmente ouviu e respondeu. Talvez essa seja a pergunta que fica para nós hoje. Se Deus estivesse chamando sua atenção para alguma área da sua vida, você estaria disposto a ouvir? Não precisa responder para ninguém. Responda apenas dentro do seu coração. Talvez a resposta seja sim, talvez seja não. Talvez você ainda esteja confuso. Tudo bem, comece apenas pedindo sabedoria. Porque quando o coração aprende a ouvir, ele também começa a perceber caminhos que antes estavam escondidos pelo excesso de barulho. Antes de encerrarmos, vamos fazer uma breve oração? Senhor, ensina-me a ouvir. Em meio a tantas vozes, ajuda-me a reconhecer aquilo que vem de Ti. Dá-me sabedoria para distinguir o que devo seguir e o que devo deixar para trás. Tira do meu coração o excesso de medo, ansiedade e confusão. Ajuda-me a aceitar que não preciso conhecer todo o futuro para dar o próximo passo. Que eu tenha humildade para aprender, coragem para mudar e serenidade para esperar quando ainda não for o momento de agir. E acima de tudo, que eu nunca esteja tão ocupado com o barulho do mundo a ponto de deixar de perceber aquilo que realmente importa. Amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários. Fala, Senhor, eu quero ouvir. Talvez alguém que esteja passando por uma grande dúvida encontre força ao ler sua declaração. Inscreva-se no canal Luz Divina, ative as notificações e compartilhe essa reflexão com alguém que esteja precisando encontrar direção. E quando você estiver cercado por tantas vozes que não souber qual caminho seguir, lembre-se de Samuel. Ele também precisou aprender a reconhecer quem o chamava. Talvez você não tenha todas as respostas hoje, mas pode começar com a mesma disposição daquele menino. Abrir o coração, ouvir e dar o próximo passo. Porque quando Deus chama pelo nome, talvez Ele não esteja mostrando todo o caminho de uma só vez. Talvez esteja apenas convidando você a confiar no próximo passo. Aqui, cada vídeo é uma oportunidade para iluminar sua mente, fortalecer seu espírito e renovar sua esperança. Que a luz divina ilumine o seu caminho, abençoe as suas escolhas
e conduza os seus passos rumo à vida que você merece viver. Fique com Deus e permaneça na luz divina.